Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, né? Todo poderoso. Eu gostaria neste momento de iniciar a nossa aula no dia de hoje, segunda-feira, às 23 horas e 21 minutos, tá? Então nós vamos encerrar aqui hoje as cartas paulinas. Nós já vamos tratar hoje de Tito e Filemão. E glória a Deus, nós vencemos aí as 13 cartas paulinas, tá? Louvado seja Yeshua. Vamos orar ao Eterno. O Eterno, te pedimos graça nesse momento, força para estudarmos juntos a Tua palavra. A Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada para a nossa mente. Amém. Nós iremos estudar agora a carta a Tito, a epístola a Tito, que tem um tema por família, igreja e o mundo. Vamos então aqui fazer a nossa leitura. Glória a Deus. A introdução. A epístola a Tito está situada no bloco denominado de cartas pastorais. É uma carta do apóstolo Paulo, endereçada ao seu colaborador Tito, capítulo 1, versículo 14. Na ilha de Creta, Tito recebe a tarefa de organizar e ordenar o que não foi possível ao apóstolo Paulo. Na oportunidade, algumas comunidades sob a influência judaica passaram por crises de identidade em razão da observância ou não quanto à prática da circuncisão. Então nós vamos ler aqui Tito, capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha só, então a carta de Tito, do capítulo 1, no versículo 14, Tito vai começar a sua carta dando uma exortação à fábula judaica, dizendo para que o povo não desse ouvido a fábulas. A palavra fábula significa ensinamentos, doutrinas, costumes judaicos. Isso é bastante complicado, porque o povo dava ouvido a fábulas, e também Tito vai alertar dizendo: e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha só que interessante. Fábulas judaicas e mandamentos de homens. Tito vai exortar ao povo sobre esta questão. No versículo 5, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Olha aí que interessante. Então Tito, ele vai organizar ali na ilha de Creta, dizendo que de cidade em cidade havia se estabelecido presbíteros. No Concílio de Jerusalém foi delineada uma estratégia que trouxe orientações
as ações missionárias no mundo gentílico. Gálatas 2, 1, 3. Tito, cidadão grego e gentil, tornou-se exemplo vivo dos frutos colhidos em função das viagens missionárias empreendidas por Paulo. Foi a Tito que Paulo confiou a tarefa de entregar a sua epístola aos irmãos de Corinto. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Tito, ele era um cidadão grego e gentil. Então, Tito ele foi criado com a sua cidadania grega, sua cidadania gentílica. Então, Tito não era judeu. Tito foi criado em uma filosofia grega, em uma filosofia gentílica, mas, por fim, se tornou companheiro, filho na fé de Paulo. E o apóstolo Paulo vai confiar a Tito a tarefa de entregar a sua epístola aos irmãos de Corinto. Então Tito vai ter uma colaboração muito grande para com o ministério de Paulo. E nós lemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, até o versículo 15, quando Paulo diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha que interessante. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver aquela carta, vos contristou, ainda que por pouco tempo. Que interessante. Então Paulo, ele vai aqui dizer que estava abatido, muitos combates, por fora, por dentro, temores, mas Deus consolou, Paulo está dizendo, com a vinda de Tito. Olha só. Então Tito, companheiro de Paulo, e Deus ele sempre vai levantar Tito para nos ajudar, para nos consolar nos momentos de combates e de temores. Deus levantará um Tito, um amigo, um companheiro, alguém que nos estime, alguém que nos consola, alguém que caminha conosco, né? Louvado seja Deus. A carta a Tito é um documento importante que coloca balizas claras, fundamentais. As primeiras gerações de comunidades cristãs, fundadas em meio a um mundo não cristão. Os conteúdos da epístola focalizam um eixo importante: a fé sadia. Olha aí que interessante. Os protagonistas, promotores de uma fé desequilibrada e doentia, são identificados como os insubordinados, faladores, frívolos e enganadores. Eles devem ser calados. Olha só. Então nós vamos ler aqui Tito, capítulo 1, 11, diz assim:
Porque, perdão, eu tô aqui em Coríntios, Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por top ganância. Então veja bem que havia protagonistas, promotores de uma fé desequilibrada, doentia, faladores, eles enganavam o povo. Então Tito, na epístola de Paulo a Tito, Paulo escreve dizendo que eles deveriam ser calados. A carta de Tito destaca todo o empenho do apóstolo quanto à autoridade do evangelho. A palavra de Deus age como orientação confiável e determina a vivência de uma espiritualidade equilibrada, combustível ao exercício da fé sadia. Meu querido irmão, minha querida irmã, se tem uma coisa que a fé nos proporciona com a espiritualidade, é uma espiritualidade equilibrada. O que é uma espiritualidade equilibrada? É algo que não traz desequilíbrio, é algo que equilibra, é algo que está no padrão, na medida certa, correta e exata. Tudo que é verdadeiro, tudo que é sincero, isso mostra uma fé equilibrada. Nós vivemos dias aí que muitas pessoas estão, infelizmente, com uma fé desequilibrada. E isso é preocupante, prejudicial ao povo. O texto legitima uma nova diretriz imprescindível à boa orientação nas comunidades. Ao escrever para Tito, Paulo teve dois focos: combater as heresias, estimular a vida correta dos cristãos de acordo com a doutrina verdadeira. Então tem duas características que Paulo escreve a carta a Tito: combater então primeiro as heresias e estimular uma vida correta dos cristãos. Nós temos aqui informações. A carta de Tito é a menor das epístolas pastorais, mas ainda assim muito profunda e significativa. A sua ênfase é a doutrina e o dever nas três esferas principais que os ministros devem atuar: a família, a igreja e o mundo. Então isso aqui é muito importante. Existe três esferas que os ministros, os senhores, as senhoras, que são ministros e ministras da palavra, devem atuar: a família, a igreja e o mundo. Veja bem que a família ela vem primeiro, depois a igreja e depois o mundo. A autoria de Paulo é atestada no primeiro versículo de Tito. Olha só. Então, sem sombra de dúvida, nós vemos em Tito, capítulo 1, versículo 1, aparecendo Paulo escrevendo ali, servo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo. A autoria dessa carta é atribuída ao apóstolo Paulo. Algo interessante
Tito converteu-se a Cristo pelo ministério de Paulo. Olha só. Tito 1,4 diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Paulo considerava Tito como seu filho, filho na fé de Paulo. Tito 1,4. Nós vemos Tito acompanhando Paulo na sua viagem missionária, na primeira viagem missionária de Paulo, está lá em Gálatas 2,3, Tito acompanhando ali Paulo. Tito teria se tornado o primeiro bispo da igreja de Creta, permanecendo solteiro e morrendo na ilha aos 94 anos de idade. Olha só. Creta situava-se numa posição privilegiada no centro do Mediterrâneo. Havia atingido um grau brilhante de civilização na antiguidade. Contudo, por alguma razão, havia entrado em declínio e passou a ser altamente marcada pela devassidão moral e pela disseminação de muitas heresias. Nos primeiros anos do cristianismo, os cretenses eram famosos por suas desonestidade, por servirem como mercenário no exército estrangeiro. Então nós já falamos aqui dos falsos mestres, né? O local e a data, ali na Macedônia, essa carta foi escrita. Nós temos aqui os principais temas: a organização da igreja, confrontar os falsos mestres. Não se esqueça que esta carta ela é identificada teologicamente como carta pastorais, de conselhos pastorais, tá? Tito ainda afirma a divindade de Cristo de modo impressionante. O título Salvador é usado livremente nos mesmos contextos, tanto para Deus como para Cristo, citando diretamente em capítulo 2,13, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um poderoso testemunho da divindade de Cristo, sem dúvida, né? Tito atribui Jesus como Deus e Salvador, Tito capítulo 2, versículo 13. Nós temos aí o esboço. As igrejas do primeiro século estavam ameaçadas desde o seu nascimento pelo fermento das heresias. Os cristãos egressos do paganismo eram tentados a voltar à vida antiga ou ter uma fé caminhada por ensinos, né? E por fim nós encerramos aí a carta de Tito e iremos agora estudar a última carta do apóstolo Paulo, a Filemão, que tem por título A Prática do Verdadeiro Amor. Introdução. A carta a Filemão é a única carta pertencente à correspondência privada de Paulo que se encontrou. Sem dúvida alguma, Paulo deve ter escrito muitas cartas particulares. Sem dúvida que estas cartas sofreram o destino de todas as cartas particulares. O mais provável é que fossem destruídas e de todas elas só sobreviveu Filemão. Onésimo era um escravo fugitivo, o mais provável e que fora ladrão. Paulo escreve: se algum dano te fiz ou se deteve alguma coisa, lança tudo em minha conta e eu pagarei. Versículos 18 e 19.
De algum modo, este Onésimo fugitivo tinha chegado a Roma para perder-se nas lotadas ruas da grande cidade. De algum modo entrou em contato com Paulo e se converteu ao cristianismo. Era o filho que Paulo tinha gerado em suas prisões. Então nós vamos ler aqui em Filemão, capítulo 1, que é só um capítulo, Filemão. Vamos ler o versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então Paulo vai ganhar Onésimo. Você deve estar se perguntando quem era Onésimo, aí já está o relato. Onésimo era um escravo fugitivo, porque nessa época a escravidão ela era muito forte. E Onésimo também, ele era considerado ladrão, mas ele vai ter um encontro com Jesus por intermédio do apóstolo Paulo dentro da prisão. Olha que lindo. Então, mesmo Paulo dentro da prisão, isso não foi um empecilho para Paulo. Paulo não se calava nas prisões. Paulo pregava Jesus dentro das prisões. Que eu e você não nos calemos diante da prisão. Mas ainda que se formos lançados dentro da prisão, que possamos ainda glorificar e propagar o Cristo ressurreto. Que lindo. Então Paulo vai chamar Onésimo de filho que gerou nas prisões. De algum modo, este Onésimo fugitivo tinha chegado a Roma para perder-se lotado das ruas. Nós temos aqui, né? É provável que a situação tenha chegado a ser insustentável. Talvez fosse a chegada de Epáfras o que desencadeou a crise. Pode ter sido que Epáfras reconhecesse a Onésimo como um escravo que tinha visto em Colossos e dali se soube toda a sua indigna história. Durante a época tinha o estado com ele. Onésimo se tinha convertido e indispensável para Paulo. Paulo teria gostado de tê-lo junto a si. Eu queria conservá-lo comigo, escreve Paulo, mas sabe que não poderá fazer nada sem o consentimento de Filemão, o dono de Onésimo. Olha só. Então Filemão, irmãos, era dono de Onésimo. Olha só, interessante a carta a Filemão. Versículo 14 diz isto, né? Versículo 14 de 1 Filemão, ou capítulo 1, versículo 14, você vai entender isso. De modo que Paulo faz com que Onésimo retorne. Ninguém sabia melhor que Paulo o grande risco que corria. Lembremos a posição dos escravos. Um escravo não era uma pessoa, era uma ferramenta vivente. Qualquer amo tinha direito à vida e à morte sobre os seus escravos. Então, era terrível ser escravo, porque o seu amo, o seu patrão, para que você possa entender melhor, ele poderia tirar a sua vida. Ele era o dono do escravo. Tinha poder absoluto sobre ele. William Barclay cita um pouco sobre a terrível situação dos escravos. O dono do escravo podia esbufetear as suas orelhas ou condená-los a tarefa pesada. Então veja só como que era. Ordenando que, por exemplo, trabalhem encadeados à sua terra, no campo, numa espécie de prisão ou fábrica. Então o escravo ele era totalmente castigado, explorado, como vai citar Barclay nos seus comentários. Dizem que no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Mas glória a Deus que Onésimo ele
aceita Jesus. Porque para Jesus não há escravo. Todos são iguais perante o reino. E se o escravo fosse rebelde, ele era eliminado. A palavra fugitivo significa, no pior dos casos, é crucificado. Paulo sabia muito bem disso. Então Paulo vai adotar Onésimo como filho, como uma pessoa íntima de Paulo, uma pessoa útil. Talvez Filemão perdeu por um tempo para ter agora sempre. No versículo 15. Muitos se perguntam por que Paulo não diz nada nesta carta a respeito da escravidão. Não condena a escravidão, nem sequer pede a Filemão que liberte Onésimo. Aos que criticaram a Paulo por não aproveitar a oportunidade para condenar. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. A escravidão era parte integral do mundo antigo. A sociedade estava edificada sobre ela, Eu já falei que a escravidão, ela reinava. O que fez o cristianismo foi introduzir uma nova relação. Os cristãos são um só corpo, judeu ou gentil, escravo ou livres. Então, ao ler 1 Coríntios, nós lemos aqui agora, 12:13, diz assim, 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos de um mesmo espírito. Então Paulo vai dar ideia em 1 Coríntios 12:13, que tanto judeu, grego, a palavra servos aqui traz a conotação no grego de doulos, que significa escravo, e no hebraico escravo, servo é eved, que traz o mesmo significado, a mesma ideia de escravo. Quer escravos e livres, todos fazem parte de um só corpo, todos temos bebidos de um espírito. Glória a Deus. Em Cristo não há nem gregos, nem judeus, nem circuncidado e nem incircunciso, nem bárbaros, nem citas, nem escravos e nem livres. Louvado seja Deus. Nós temos aí informações, um pouco aqui sobre a história. Além de ser a mais pessoal carta de Paulo, Filemão é a mais curta do Corpus Paulino, apenas 335 palavras em grego. Já conhecida como bilhete pessoal, apesar do tamanho. Olha só, conhecida como bilhete pessoal. Paulo já era velho, agora também prisioneiro de Cristo, quando escreve a carta a Filemão. Nós vamos aqui, a carta foi escrita no ano 60 a 62, depois de Cristo. Acho que eu peguei aqui os pontos principais. Leia toda essa epístola, ela é tremenda. Leia a apostila toda. Pegue a Bíblia, compare os textos. Isso é muito importante. Nós encerramos aqui então, Temos aí o esboço. E por fim, encerramos então por hoje as cartas paulinas. Eu estarei ainda gravando mais uma aula esta semana, recuperando as aulas perdidas, o qual nós estaremos estudando agora já, dando início às cartas pastorais, que é Judas, Tiago, 1 João, 2ª, 3ª João, Nós vamos estudar aí estas cartas e depois o Apocalipse, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Shalom, Deus abençoe.